Olá, caros amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Lúcio Rogério e hoje, eu tenho como objetivo mostrar aqui uma aplicação, basicamente usando o assembly do 16F87X. Na verdade, o meu objetivo aqui é basicamente mostrar um código e explicar esse código e, consequentemente, nós simularmos aí um circuito simples aí de piscar dois LEDs, como se representasse aí um sinalizador de estacionamento, aqueles dois LEDs piscando. Para isso, esse é basicamente o contexto, mas o objetivo por detrás disso é justamente aplicar a interrupção usando o timer zero. Então a gente vai trabalhar com a programação na linguagem Assembly da família 16F dos microcontroladores PIC, ok? Bom, para isso a gente vai usar basicamente o Proteus, o software tanto de simulação quanto nos possibilita também construir o código e compilá-lo usando um compilador embutido dentro do Proteus. Bom, então o primeiro passo é abrir o Proteus, eu estou usando aqui o Proteus 8.9, então eu vou abrir o Proteus, e basicamente criar o meu projeto. Vim aqui em New Project, vou criar um projeto, vou colocar o nome aqui de Pisca e vou colocar dentro de uma pasta que eu já havia criado aqui na área de trabalho. Aqui na área de trabalho eu já tinha criado uma pasta chamada Pisca LEDs, então eu vou gravar esse arquivo de simulação aqui dentro dessa pasta. Vou dar um Next, ele me pergunta a respeito do template, eu vou deixar default. Vai ter layout de placa de circuito impresso? Na verdade não vai ter. Aqui nesse vídeo a gente basicamente vai programar, compilar e simular um circuito pisca de dois LEDs. E nessa última tela a gente tem aqui perguntando se vai ter firmware, se a gente vai construir um código. No caso a gente vai sim construir um código. Então eu vou criar aqui, criar um firmware. Se eu quiser deixar selecionado não e depois criar lá no meu arquivo, dá também. Mas aqui nesse wizard, a gente tem aí uma facilidade maior, porque a gente já faz ao criar o arquivo. Então a família de microcontrolador que eu estou trabalhando, aqui o Proteus, ele tem vários compiladores, de várias famílias, de vários fabricantes. A Atmel, eu tenho a linha 8051, eu tenho compilador do 8086, eu tenho compilador do Arduino, do ARM, de AVR e muitos outros aqui. Basicamente da Microchip a gente tem desde o PIC10, família ou subfamília PIC10 até PIC24. Então a gente vai trabalhar com PIC16. Que chip que nós iremos escolher? Eu vou pegar um chip aqui de 28 pinos, que é um primo próximo do 877, que é bem conhecido, bem comum, e muito utilizado, que é o 873. Eu posso pegar tanto o 873A quanto o 873 que dá certo. Mais comum comercialmente é o 873A. O tipo de compilador, eu tenho mais de uma opção. Eu vou usar o compilador integrado do Proteus. Eu posso usar outros compiladores, como o próprio compilador da Microchip, o MPLAB, que é extremamente utilizado, mas eu vou usar basicamente o compilador integrado aqui. Vou desmarcar essa opção que ele coloca aqui, Files Start Quick Create. Basicamente isso aqui é para criar uma parte do código já, uma estrutura, um esqueleto do código. Então eu vou deixar sem essa opção, porque na verdade eu coloquei o código já num outro arquivo. Ele abre essa janela, essa janela a gente basicamente cria. Se eu vier aqui em adicionar novo arquivo, eu vou dar um nome para ele, posso chamar ele aqui de Pisca, e aí ele já cria um arquivo onde eu vou construir o meu código em Assembly. Vou dar 2 cliques nele e aqui eu já posso começar a construir o meu código. Bom, se eu voltar aqui no esquema, como ele criou esse ambiente aqui, dentro dessa pasta chamado de código fonte, e eu criei um arquivo em Assembler onde eu vou escrever e compilar o meu código,
né? Se eu voltar aqui no esquema, ele já colocou o 873, que foi o microcontrolador que eu selecionei lá naquelas pré-configurações no Wizard, né? Já colocou um VCC aqui direto no pino Master Clear, que é o pino de reset, né? Ele tem que ficar com nível lógico 1, né? Nível lógico 0, o microcontrolador vai resetar. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou colocar um LED, vou vir aqui na biblioteca, eu fiz muito rápido, eu seleciono componentes, venho aqui nesse P de Pick Device e digito LED. Vou pegar um LED aqui, pode ser qualquer LED aqui, né? Simulável, animado, tá vendo que eu tenho essa descrição aqui, ó, de Animated. Então são LEDs animados aqui para simulação. Vou pegar um LED verde aqui primeiro e vou pegar um azul. Vou trabalhar com verde e com azul. Vou colocar o azul aqui na área de trabalho inicialmente. Vou girar ele, posicionar. Aqui na simulação do Proteus não há necessidade de colocar resistores, mas eu gosto de colocar. Então vou voltar aqui na busca de componentes, digitar res e vou pegar o resistor genérico. Vou dar 2 cliques nele e ele carregou aqui para a barra lateral. Vou colocar um LED, um resistor em série com LED. Esse resistor eu vou colocar 100 ohms e vou deixar aqui esses parâmetros, tanto a referência quanto o valor da resistência, eu vou deixar escondido para não ficar poluindo, né, o nosso esquema. Certo? Eu já vou colocar o outro agora, o outro LED, que é o verde. Vou girar ele aqui. Veja que o LED amarelo eu liguei na porta RB0 e o LED verde eu vou conectar na porta RB1. Eu vou usar aqui uma ferramenta, né, que é de copiar, tá vendo? Ó, Block Copy. Ele já copia o componente já configurado. Então eu já copio já. Eu poderia usar um resistor apenas, daria certo também, porque no caso desse circuito, dessa lógica, né, nós vamos acender um LED apenas por vez. Então eu poderia compartilhar o resistor. Vou deixar com 2 resistores. E esse LED azul eu vou esconder aqui o label dele, né, o rótulo dele. Beleza, tá aí, o circuito é basicamente isso. Então o que a gente vai fazer? Fazer esses LEDs piscarem numa frequência específica. Isso é basicamente, né, uma desculpa para a gente usar a interrupção, né? Existem vários tipos de interrupção no PIC16. A gente tem interrupção por comunicação serial, interrupção basicamente por timer, por watchdog timer. A gente tem interrupção externa usando um pino de interrupção externa, normalmente essa porta aqui, ó, RB0. Enfim, a gente tem vários tipos de interrupção. Nós temos 3 timers, o timer 0, o timer 1 e o timer 2. O timer 0 é um timer de 8 bits, o timer 1 de 16 bits e o timer 2 de 8 bits. O timer 2 é usado tipicamente, né, para aplicações com PWM. Né? O timer 1 e o timer 0 são os mais utilizados. A gente vai fazer aqui, né, usando o timer 0. Bom, então eu vou buscar o código, né? Eu basicamente tenho aqui o código, né? Eu já tinha colocado o código. Eu gosto de usar o Notepad++. Então o Notepad++ é um editor, né? De texto bem simplão, mas ele possui aí essas cores, né? Que facilita para a gente identificar e construir programas em diversas linguagens, né? A gente tem, né, pode construir códigos aqui em qualquer linguagem que a gente quiser, né? Eu gosto de utilizá-lo porque eu guardo o arquivo, né, ASM ou .asm, né, com essa extensão. Eu chamei esse arquivo aqui de código .asm. Então eu gosto de guardar os meus códigos fontes, né, em assembly, né? E quando eu preciso fazer algum tipo de ajuste, eu faço no Notepad++. Eu poderia construir o código do zero lá usando o editor, né, do Proteus, mas eu não vou fazer isso aqui para a gente ganhar tempo, senão a gente ia levar muito tempo para construir esse código passo a passo. Então basicamente eu vou pegar o código pronto. Aqui na verdade eu não preciso copiar essa primeira linha, que é uma linha basicamente que indica o microcontrolador que eu estou usando, nesse list P. Eu vou começar a copiar dessa diretiva aqui de inclusão, né? Eu basicamente estou informando que eu estou incluindo o PIC 16F873,
né, para que o meu compilador integrado ao Proteus possa identificar o chip que eu estou utilizando. Então, vou vir aqui, ó, copiar todo mundo, vou dar um copiar e vou voltar para o Proteus. E no ambiente de programação do Proteus aqui, ó, no código fonte, eu venho aqui e colo. Aqui eu já tinha deixado com uma letra um pouco maior para ficar mais visível, mas a hora que a gente copia para cá, ele dá uma desconfigurada, né, aqui nas indentações, nos espaços. Aí, se você quiser depois, basicamente, eu vou disponibilizar esse arquivo, o link, né, desse arquivo simulável mais o código fonte, eu vou estar disponibilizando na descrição desse vídeo. E aí depois, se você quiser, né, ajustar esses, vamos dizer, esses espaços e deixar de uma forma mais harmoniosa e melhor visível aqui nesse editor, você pode fazer isso da melhor forma possível aí. Então, né, basicamente, eu vou comentar rapidamente aqui sobre o código para a gente tentar entender o que eu fiz aqui, né, para construir esse pisca LED. Então, a primeira coisa, a inclusão do código, na verdade, dessa biblioteca do 873, que é o PIC que a gente está usando. Lembrando que é um PIC de 8 bits, né, 28 pinos, 3 timers e muitos outros recursos. Eu cheguei aqui basicamente a pegar o datasheet, né? Se você for na internet aí, digitar no Google PIC16F87X datasheet, você vai baixar o datasheet, aí aproximadamente 234 páginas, né? Tem bastante informação. Então, quando a gente precisa de informação sobre um componente eletrônico, o manual, né, basicamente aí um acervo de informações sobre esse componente está no datasheet, na folha de dados. Então, voltando aqui para o código, a primeira coisa que eu fiz foi utilizar, né, basicamente o comando, né, que isso aqui é um comando interno do compilador, chama cblock, e aí eu coloco uma área, né, isto é, eu coloco o endereço, na verdade, em hexadecimal, da onde eu quero mapear a memória. Em assembly, né, é bem mais complicado do que em linguagens de alto nível. Então, para fazer o mapeamento da memória do microcontrolador, né, eu preciso, primeiro, dar apelidos para as áreas de memória, ou, né, basicamente, utilizar o endereço em hexadecimal. Então, para facilitar, eu uso esse mapeamento, né, esse comando para eu mapear uma área da memória RAM, que é a memória, né, a memória RAM é dividida em duas partes, uma parte de registros especiais e a outra parte basicamente uma parte do usuário, para ele criar variáveis, né, para a gente basicamente usar aí no nosso código, no nosso programa, para manipular informações. Então eu coloco o cblock, coloco o endereço onde eu vou começar a mapear essa área específica e depois coloco o endc, né? Então basicamente isso. Como a minha área da memória RAM ela é toda mapeada em 8 bits, se a gente voltar aqui, ó, aqui no datasheet, aqui a gente tem um mapa de memória, ó, 16F873. Então esse aqui é o mapa de memória. Eu tenho 4 bancos de memória: banco 0, banco 1, banco 2, banco 3. E aí eu tenho, né, essas informações aqui, né, esses nomes, são os nomes dos registros, né, os registros especiais, onde a gente vai configurar os recursos, né, do meu PIC, do meu microcontrolador. E essa área que sobra aqui embaixo, ó, registros de propósito geral, registros de propósito geral, é basicamente a minha memória de dados, é onde eu vou basicamente utilizar para variáveis, né, para os dados do meu programa. Veja que eu coloquei o endereço 20 em hexadecimal. Então, a partir do endereço 20, eu tenho disponível, né, esse espaço, tanto no banco 0 quanto no banco 1, para eu usar como memória de dados. Então, voltando lá, eu basicamente tenho, eu criei aqui uma variável chamada flags, criei uma variável chamada var auxiliar, wtemp e stemp. Essas variáveis, elas são de 8 bits. Por quê? Porque a minha área de memória é 8 bits. Né? Aqui eu tenho um PIC de 8 bits, as informações que eu manipulo são de 8 bits.
né? Então todos esses registros especiais e os registros de propósito geral que eu uso como memória, como né, espaço para armazenar dados, são de 8 bits, né? Então eu posso guardar valores de 0 a 255. Bom, beleza, então criei 3 variáveis, uma chamada flags, um byte chamado flag, um byte var auxiliar, um byte wtemp e outro byte stemp. Aqui ó, eu usei a diretiva define, que basicamente eu dou um apelido para um bit ou para um byte. Nesse caso, ó, eu falei que a porta B, o bit 0 da porta B chama LED. Por quê? Porque eu liguei o LED na porta 0 ou RB0. Depois eu falei que a memória flags, né, que eu tinha criado aqui em cima, ó, que é um byte, o bit 0 desse byte eu vou chamar ele de FIM 50 ms, né? Então aqui na verdade eu vou colocar 500 ms, porque é meio segundo. Na verdade a gente vai configurar, né, a interrupção para que ela aconteça. Na verdade a gente vai piscar um LED a cada meio segundo, né? Então a cada meio segundo eu pisco um LED, a cada 500 milissegundos a gente vai ter lá os LEDs mudando de status. Então eu preciso, né, de um flag que eu chamei de FIM 500 milissegundos aqui no meu código. Aqui ó, eu tenho, né, um vetor de reset. Toda vez que eu resetar o PIC, que ele inicializar, ele aponta para esse vetor. Meu código começa a ser executado daqui. E esse aqui de baixo ó, é o vetor de interrupção. O vetor 0 é o vetor de reset, e o vetor 4, o endereço 4 é o vetor de interrupção. Então toda vez que eu gerar uma interrupção, eu venho para essa posição, né, e vou executar o que está aqui abaixo. Lembrando que aqui o processamento é um processamento tipo linear, linha por linha. Então, primeira coisa aqui, ó, eu venho para o vetor de reset. Então, a hora que o PIC inicializar, eu venho para cá. A linha de baixo, ó, eu já dou um go to, né? Eu já pulo basicamente. É uma instrução de desvio. Eu desvio para o configure. O que é esse configure? É um label, né? É um rótulo que eu posso colocar em qualquer ponto do meu programa. Então, eu coloquei aqui embaixo, configura. Então, a hora que eu inicializar, a hora que o PIC ligar, eu caio para o vetor de reset, ele vai executar a linha de baixo e vai desviar o programa para essa parte aqui que eu chamei de configura, nessa subrotina aqui. Eu não vou chamar de subrotina porque não necessariamente eu preciso retornar, né? Então é só um desvio nesse caso. Então aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou configurar o meu PIC. Veja, primeira coisa, eu coloco BSF, né, status RP0. Então eu estou configurando o bit RP0 do registro status e estou colocando nível lógico 1 nele. O que é isso? Basicamente eu estou selecionando o banco 1. Se eu voltar lá no meu datasheet, né, eu vejo aqui ó, o bit status, ele aparece nos 4 bancos para facilitar. Então de qualquer banco eu posso acessar ele. Só que eu estou acessando ele no banco 1, porque depois eu vou utilizar o registro ADC on 1, né? Então eu já vou estar no banco 1. Então, para habilitar o banco 1, aqui banco 0, banco 1, banco 2, banco 3, eu preciso mexer nesse registro chamado RP0, né? É um bit, né, do registro status. Ah, mas como que eu sei isso? Eu posso vir aqui, ó, digitar status no datasheet e buscar esse registro. Se você for dando um enter aí, ó, você vai chegar na página de configuração. Veja aqui, ó, o que me interessa é isso aqui. Esse aqui é o registro status. Ele tem 8 bits. Cada bit dele tem uma função e eu posso saber a função de cada bit, né, lendo as instruções aqui. Então, no caso, ó, o sexto e o sétimo bit, eu tenho RP0 e RP1. Se eu for ver aqui, ó, RP0 e RP1, eu seleciono o banco, né, um registro de seleção do banco de memória que eu quero usar. Então, se eu coloco 1, eu estou selecionando o banco 1. Se eu coloco 0, eu estou selecionando o banco 0. Certo? Então, voltando aqui para o código, selecionei o banco
de memória RAM 1. Depois eu vim e coloquei um valor dentro do registrador W. Lembrando, o registrador W, que é o registrador work, tudo que eu vou fazer no microcontrolador, eu preciso basicamente fazer movimentação para o registrador W, né? Ele é o registro principal, é o registro que eu manipulo informações. Então, para copiar uma informação de uma variável para outra, eu preciso utilizar o registrador W ou registrador work. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse valor e guardando dentro de W. Que valor que é esse? É um valor que eu vou escrever no registro trisB. O que é o registro trisB? É o registro de configuração da porta B. Eu configuro se a porta B vai ser uma entrada ou uma saída, né? Primeiro, eu vou definir, na verdade, na sequência, eu vou definir que a porta B, né, eu vou usá-la como basicamente uma porta digital. Depois, eu basicamente utilizo a configuração para falar o que é entrada e o que é saída dessa porta digital. Então, o que é 0 é saída e o que é 1 é entrada. Então, eu coloquei aqui, 0, 1, 1, 1. O primeiro pino, né, que é o RA0, o RB0, ele é saída. E o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto até o oitavo, eu coloquei como entrada. Então, eu já vou mudar esse próximo aqui, e já vou colocar como saída, porque eu estou usando dois LEDs. Eu tenho que lembrar que eu estou colocando dois LEDs, um na porta RB0, o outro na porta RB1. Né? Então, basicamente, se eu voltar aqui para o código, configurei as duas portas RB0 e RB1 como saída e o resto como entrada, mas poderia ser saída também, não ia mudar nada, porque são portas que eu não estou utilizando. Bom, então, essa parte configurei como os pinos, né, o sentido, a direção dos pinos. Depois, aqui é uma configuração necessária. Eu vou lá no registro ADC1 e coloco esse valor aqui. Na verdade, o que importa é colocar esse valor 0110, que é um valor que vai definir que todos os pinos do PIC são portas digitais. Eu tenho que fazer isso para os microcontroladores que possuem portas analógicas. As portas analógicas, tipicamente, elas vêm habilitadas. Então, se eu quero usar as portas como uma porta digital, como acontece aqui com o PIC, né, no caso, essa configuração nem seria tão necessária, porque a gente está usando a porta B. E na porta B não existe, né, conversor analógico digital, não existe porta analógica aqui. Então seria um comando para que, se nós quiséssemos utilizar a porta RA, a porta A, como entrada ou saída digital, seria necessário, né, nós configurarmos esse registro ADC-ON1. Né? Aí, se eu quiser também tomar nota disso, eu digito ADC-ON1 e vou buscar essa informação para eu saber o que significa cada um desses bits. Aqui o ADC-ON0, o ADC-ON1. Veja que eu estou utilizando os 4 primeiros bits que ele chama de PCF, né? 00, aqui tá aqui embaixo, 0000 até 1111. Então eu posso configurar essa combinação de portas analógicas, né, com uma analógica digital. Então eu configurei como 0110. Isto é, todas as portas como digitais. Então, vale reforçar, eu não precisaria disso para esse código específico, né, para esse pisca LED, mas se você for utilizar uma porta como digital, você precisa desabilitar a função analógica dela, selecionando, né, a configuração que você quer no registro ADC-ON1. Por fim, né, eu vou configurar o registro Option Reg ou Option Reg, né? Esse registro é um registro muito importante, da mesma forma que o registro status é um registro extremamente importante, porém ele é um registro de leitura. O registro Option Reg é um registro de leitura e escrita, e é um registro muito importante. Então, se a gente vier aqui, Option, e eu for buscar ele, veja que eu faço várias configurações importantes. Eu configuro se eu vou habilitar os resistores pull-up,
eu configuro a borda da interrupção interna, eu configuro a fonte do clock, se ela vai se é uma fonte interna ou externa, eu configuro a borda da interrupção. Então assim, a gente tem aqui algumas configurações muito importantes. A que mais basicamente a gente vai precisar é basicamente esses 3 bits aqui, o PS0, PS1 e PS2, que são bits que a gente configura o pré-scale ou pré-scaler. Pré-scaler é um divisor de frequência, né, para a gente poder definir o intervalo de tempo da nossa interrupção. Então basicamente foi colocado aqui no código, ó, 010. Então 010, como eu estou utilizando o pré-scaler para o timer 0, eu estou dividindo por 8 vezes, né? Na verdade eu estou fazendo uma divisão por 8. Chega uma frequência na entrada, na saída eu tenho uma frequência 8 vezes menor. E eu posso utilizar o pré-scaler tanto para o timer quanto para o watchdog timer, certo? Eu seleciono para onde eu vou utilizar aqui, nesse bit 3 aqui. Por isso que eu deixei ele em 0 também, selecionando ele para o timer. Bom, enfim, é muito detalhe, acaba que o vídeo fica muito longo, né? Se eu for explicar assim cada detalhe, né? Para a gente ganhar mais tempo, eu vou tentar ser mais rápido aqui nas explicações. Bom, então depois de ter feito isso, eu venho e coloco 0 no bit RP0. Inicialmente eu tinha colocado 1, e aí colocando 0, eu volto para o banco 0. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar 250, veja que eu coloco um pontinho aqui. Quando eu quero representar um número literal em binário, eu coloco B. Quando eu quero representar em hexadecimal, eu coloco 0x. Desse jeito aqui, ó, 0x. Quando eu quero representar em decimal, eu coloco ponto e escrevo o número. Então eu estou pegando 250, guardando, 250 é um número literal, eu estou guardando no registro W. Depois eu vou pegar o valor do registro W e guardar dentro da variável var_alce, que é uma variável auxiliar para me gerar o tempo de 500 milissegundos. Aqui, ó, eu vou inicializar o meu programa com esse flag, né, esse bit aqui em 0. Eu coloquei BCF, então eu inicializo ele em 0. Vou inicializar o meu LED também. Inicialmente eu vou deixar só um LED, depois a gente implementa o outro. Inicialmente eu vou deixar, eu estou basicamente zerando o LED. Ao energizar o PIC, o LED vai inicializar desligado. E aí eu vou pegar o valor 6, o número literal 6, guardar no registrador W. Depois do registrador W, eu vou carregar no registro timer 0. O que é o registro timer 0? É um registro em que eu guardo o valor de contagem do temporizador, do timer 0. Lembrando que esse valor de contagem pode ser de 0 a 255. Então, eu vou carregar 6. Eu não quero contar 256 passos. Eu vou contar apenas 250. Então, por isso que eu estou inicializando com 6. Aqui, ó, eu vou dar um BCF no registro intcom, no bit T0 e E. E vou dar um BCF, jogando para nível lógico 1, o bit G e E do registro intcom. O que são esses dois bits desse registro? Esse bit é uma chave geral das interrupções, eu estou ligando todas as interrupções. E esse bit é uma chave específica da interrupção por timer. Então eu habilito as interrupções e depois habilitei a interrupção por timer. Beleza, feito isso, fiz todas as configurações, o meu programa vai cair para cá. Ele veio para cá, veja que o meu código em si, a lógica em si, ela é pequena. A minha lógica é isso aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou testando se o flag foi para 1. Quem que é esse flag? O fim 500 milissegundos. Isto é, eu estou perguntando, passou meio segundo? Decorreu meio segundo? Se decorreu meio segundo, eu pulo. Então, skip se ele for 7. Então, pula se for 1. Então, ele vai pular para cá, vai restaurar o valor desse flag, colocando ele em 0. E aí eu vou testar a condição do LED. O LED está em nível lógico 1.
Se ele está em nível lógico 1 é porque ele está ligado. Se ele está ligado, eu pulo. No que eu pulo, eu passo aqui para baixo. Eu venho e desligo o LED. BCF, eu estou jogando 0 no LED, estou jogando um clear no LED. Eu desligo o LED. E aí depois eu volto para o de novo. Agora, se não passou 500 milissegundos, né, esse teste, isso aqui é uma instrução de teste, esse teste vai ser falso. Esse teste sendo falso, eu vou executar a linha de baixo. Eu não vou pular, eu não vou dar um salto. E aí eu vou voltar para o de novo e vou ficar aqui preso aqui perguntando. Passou meio segundo? Passou meio segundo? E eu vou ficar preso aqui até passar meio segundo e o fim, 500 milissegundos, né, esse flag ir para nível lógico 1. E aí eu poder testar, pular para cá, restaurar o flag, perguntar se o LED está ligado ou desligado. Se ele estiver ligado, eu desligo. Se ele estiver desligado, esse teste condicional vai ser falso. Eu pulo para a linha de baixo. Na linha de baixo eu mando, né, acende LED. E aí eu faço um desvio novamente, né? Isso aqui é um desvio na minha lógica, pulando para essa parte do código que eu chamei de acende LED. E aí aqui eu venho, dou um BSF LED e volto pro de novo e fico preso aqui nesse pedacinho. Eu passo pelo configura apenas uma vez. Então eu vou ficar preso nesse pedaço, né, de meio em meio segundo, mandando ligar ou desligar, isto é, fazendo um LED piscar. Agora, o mais interessante dessa lógica é a parte da interrupção, né, é usar a interrupção aqui em Assembly. Então, o que a minha interrupção está fazendo? A parte principal que a minha interrupção está fazendo é mudar o valor, o status desse flag, fim 500 mil. Então, de meio em meio segundo, eu fico mudando o status desse flag. De meio em meio segundo, eu fico colocando ele em nível lógico 1. Isto é, eu fico indicando que passou o meio segundo. E aí, aqui no programa principal, aqui dentro dessa última parte aqui, né, eu fico mudando o status do LED, eu fico mudando o nível lógico do LED. Bom, mas então vamos entender a interrupção. Veja que eu tenho um vetor de interrupção. A interrupção ela vai acontecer automática, ela é uma interrupção por hardware, né? No hardware é gerada essa interrupção e aí, né, o programa ele vai apontar para esse vetor 0x04. Chegou aqui nesse vetor 0x04, eu vou fazer duas operações basicamente aqui de restauração de valor, né? Eu criei uma variável wtemp e criei uma variável stemp. Para que servem essas variáveis? Isso aqui, gente, é a forma, vamos dizer, mais correta de fazer. Se você não quiser utilizar essas variáveis e não quiser restaurar o valor do registrador W, beleza, pode ser que seu programa funcione perfeitamente. Porém, né, uma forma segura e correta para a gente não perder informação é restaurar o valor de W, né? Então, e do registro status. Então, para isso, o que eu faço? O que eu estou fazendo aqui? Essa operação, ó, MoveWF, é uma operação de movimentar o valor de W para uma posição de memória F. Que posição de memória é essa? É a posição de memória que eu chamei de wtemp. Temp é de temporário. Então, a hora que eu chamar a interrupção, a hora que gerar a interrupção, né, eu vou pegar o que está dentro do W, né, que eu não sei o que vai ter dentro dele, pode ser que essa informação seja útil, e vou restaurar e guardar ele dentro dessa memória auxiliar aqui, wtemp, certo? Depois, eu vou basicamente pegar o que está dentro de status. Por que o status é um registro importante? Porque o status ele indica, ele tem bits de controle que indicam resultados de operações lógicas. Então, muitas vezes é interessante a gente consultar esse registro status para fazer teste condicional em Assembly. Então, ele é um registro importante. Então, eu tenho que restaurar o valor dele. Eu tenho que guardar o valor dele, né? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou guardar o valor de status, vou movimentar para dentro de W. Veja que o comando aqui, ó, ele é só movef, não é movefw, né? Isso aqui é da sintaxe do Assembly do PIC16. Então, quando eu quero mover de W para uma posição de memória, é movewf. Quando eu quero mover de uma posição de memória para W, eu uso só movef,
né? Então eu estou movendo o status para W. Depois eu pego o valor o valor de status aqui e guardo dentro da variável auxiliar que eu chamei aqui de stemp, né? Então eu peguei o valor de status, guardei no registrador W, e depois peguei o valor de W e guardei dentro da posição de memória stemp. Eu restaurei o valor de W do registrador work, que é um registrador dentro do processador, né? E restaurei o valor do registro status, que é um registro muito importante, certo? Aqui, ó, o que eu faço? Eu testo, eu pergunto, né, o bit test, a posição de memória F, skip e pule se for 1, né? Então eu estou testando se esse bit aqui, ó, ele foi para nível lógico 1. O que é esse bit aqui? Esse bit do registro INTCOM, ele indica que houve interrupção por timer. Então eu estou perguntando, houve interrupção por timer? Houve. Se houve, eu pulo aqui para baixo, né? Eu pulo uma linha. Se não houve, eu saio da interrupção. Veja que eu venho aqui, ó, sair da interrupção, e eu pulo para esse desvio aqui, ó, na lógica da interrupção. Bom, então se esse teste for verdadeiro, houve interrupção por timer 0? Houve interrupção por timer 0. Aí eu não vou executar a linha de baixo, eu não vou sair da interrupção, né? Eu vou dar um salto para a próxima linha. E aí na próxima linha o que eu faço? Dou um BCF nesse mesmo bit que eu testei, isto é, eu estou restaurando o valor dele para a próxima vez que a interrupção for gerada, porque de meio em meio segundo a interrupção vai ser gerada, né? Pego o valor 6, que é um valor literal, né? Guardo esse 6 dentro do registrador W, e aí o que eu faço? Isso aqui é uma jogada interessante, ó. Eu vou usar o comando addwf. O que é o comando addwf? É um comando que soma o valor que está no registrador W com o valor de uma posição de memória. Então eu vou somar o valor 6 que está no registrador W com o valor de uma posição de memória. Que posição de memória que é essa? O registro do timer 0. Então, da mesma forma que eu fiz aqui embaixo, ó, dentro do configura, a primeira vez que eu passo aqui, eu guardo 6 e movimento para dentro do timer 0, para que o timer 0 ele conte de 0, para que ele conte 250 vezes e não 256, eu já guardo 6, né? Eu acrescento o valor que está na sua área de memória com 6 para que eu conte apenas 250 e não 256. Então eu estou fazendo a mesma coisa aqui, né? Entrei na interrupção, restaurei o valor do registrador W e do registro status, perguntei se foi interrupção por timer, depois peguei 6, guardei dentro da posição de memória do timer 0 para que ele conte só até 250. Depois disso, o que eu faço? Eu venho aqui e dou um decfsz, né? Eu decremento a variável auxiliar. Veja que a variável auxiliar, ó, ela recebeu 250, né? Quando eu energizo o peak, o meu programa passa aqui uma vez, antes de ficar aqui no laço, no loop infinito, né? Aqui embaixo. Então eu tenho 250. O que eu vou fazer? Eu vou decrementar, isto é, né? Eu dou um var auxiliar menos menos, eu tiro 1 e depois eu testo, tudo num comando só. Eu decremento e testo se essa variável vale 0. Se ela valer 0, é porque, né, basicamente eu entrei aqui na interrupção 250 vezes. Então, eu cheguei ao valor de meio segundo que eu quero mudar o status dos LEDs. Então, dessa forma, eu vou pular, vou restaurar o valor, né, vou pôr 250, que é um valor literal no registrador W, pegar o 250 que está no W, carregar para a variável alce, né, var alce, para próximo ciclo de interrupção, né, e basicamente setar o bit, o flag fim 500 milissegundos. Então, basicamente isso tudo foi para que de meio em meio segundo eu venha aqui e sete o bit fim 500 milissegundos, para que lá no meu laço sem fim, aqui embaixo, ó, eu fico testando esse fim 500 milissegundos. Passou meio segundo? Passou meio segundo? Porque ao passar meio segundo eu mudo a condição do LED. Se ele está ligado, ele vai para desligado. Se ele está desligado, ele vai para ligado. Certo?
E aqui embaixo eu restauro o valor de status e do registrador W para dentro das posições de memória originais, né? Eu fiz a restauração aqui, né? Eu guardei os valores por segurança e antes de sair da interrupção eu restauro os valores. Então basicamente essa é a minha lógica de interrupção. Pode parecer complicado, pode parecer difícil, mas, né, para que você possa usar a interrupção de timer 0 usando a linguagem assembly, é basicamente receita de bolo. Você vai praticamente usar esse fluxo aqui, né, esse código, essa estrutura para qualquer lógica que use timer 0, fazendo poucas modificações aí. Ok? Então aqui, ó, eu vou compilar o meu programa. Ele deu a compilação com sucesso. Veja, eu vim aqui, ó, em Build Project, né, o Proteus já tem um compilador integrado. Vou voltar aqui para o esquema e vou simular. Veja, ó, que não aconteceu nada. Por quê? Porque eu tenho que linkar. Quando eu compilo, eu gero um hexadecimal, né? Então eu vou voltar aqui, dar 2 cliques dentro do componente do microcontrolador e aí eu tenho que buscar o arquivo aqui, ó. Vou vir aqui em Program File e buscar o arquivo. Se eu vier aqui, ó, eu basicamente vou pegar o debug.conf, né, esse arquivo aqui. O que acontece é que aqui no Proteus ele gera esse arquivo .conf, que ele serve, né, para simulação. Se fosse para gravar num chip, eu teria que gerar o hexadecimal, certo? Aqui no caso a gente pode usar esse .conf. Então selecionei ele, vim aqui e mando simular. Veja aqui, ó, o LED está piscando, mas ele está bem lento. Por quê? Porque na verdade eu tenho que configurar aqui, ó, 4 MHz. Então vou vir aqui e colocar 4 MHz. Estava com 1 MHz, né? Então eu tenho que configurar 4 MHz. Agora sim, meu LED piscando a uma frequência aí de basicamente 1 Hz. Meio segundo ligado, meio segundo desligado. Aqui no Proteus não é tão fiel esse tempo. Esse tempo costuma ser um pouquinho maior, né? Mas é pouca coisa, né? Dá pra gente perceber aí que o LED está piscando próximo de meio Hz. Agora vamos entender da onde que veio esse meio segundo, né? Ou 1 Hz de frequência, né? Se eu lembrar, né, lá basicamente da configuração do timer, eu vou vir aqui, ó, e vou abrir um arquivo. Eu até fiz aqui usando o Matcad para ficar automático, ficar mais simples. Eu basicamente, na hora de definir o tempo de interrupção, ó, eu chamei de interrupção de timer 0. Eu tenho umas variáveis. A primeira delas, a variável auxiliar, que eu configurei como 250. O pré-scaler ou pré-scale eu configurei como 8. Bom, como que eu sei que eu configurei como 8? A gente for lá no datasheet, ó, eu coloquei nesses 3 bits aqui, no bit PS0, PS1, PS2, eu coloquei um valor de 010, né, na hora de guardar a informação no registro Option Reg, né? Então eu configurei o pré-scaler como 8, um divisor de 8 vezes de frequência. O valor inicial é aquele valor que eu coloco no registro de contagem do timer. O registro de contagem do timer, o nome dele é TMR0, porque ele é o registro do timer 0. Então eu vou colocar 6. Por que colocar 6? Veja que aqui na equação, ó, essa é a equação. Você encontra em qualquer literatura do PIC16 e no próprio datasheet, né? Então eu tenho 256 menos o valor inicial que eu colocar. Então, ao invés de contar 256 passos, porque ele é um timer de 8 bits, eu vou contar 250. Então, o valor inicial é importante, né, para definir aí quantas contagens eu quero realizar aí no intervalo para fazer com que o timer 0 gere um carry out, gere um estouro, né? Esse 4 aqui é o ciclo de máquina, ele é fixo. E a frequência que eu defini, ó, eu defini uma frequência de 4 MHz, que é muito típica, né? É muito fácil, aí, muito comercial utilizar cristais de 4 MHz, certo? Então, né, a gente tem aí, ó, meio segundo, 500 milissegundos em outras palavras. Então, voltando para cá, né, a gente tem aí um pisca de forma automática, usando interrupção com o PIC 16F873. Agora, né, vamos simplesmente acrescentar aí o LED 2
para a gente poder finalizar o vídeo que já se estendeu muito. Vou fazer o seguinte, aqui eu vou chamar de LED 1, eu vou copiar e vou colar e vou chamar aqui de LED 2. Eu estou usando qual porta? A porta B, qual bit? O bit 1. O bit 0 é o LED 1 e o bit 1 é o LED 2. Outra coisa, aqui ó, na inicialização, veja aqui dentro de configura, eu estou inicializando com o LED desligado, perdão. Então eu vou escrever LED 1 e vou inicializar também com o LED 2 desligado. Então eu vou colocar aqui LED 2, BCF LED 2. Outra coisa, aqui ó, eu estou testando o LED. Então eu estou testando o LED 1. Se o LED 1 estiver ligado, né, eu vou desligar ele. Então aqui eu vou desligar o LED 1, porém, o que eu vou fazer com o LED 2? Vai ser o inverso do LED 1. Eu vou copiar uma linha, agora não vai ser BCF, vai ser BSF, que agora é bit 7 e não bit clear, LED 2. E aqui embaixo, ó, quando eu estava ligando o LED, né, acende LED. Eu vou acender o LED 1 e ao mesmo tempo vou acender o LED 2. Eu já tinha configurado aqui a porta B, os dois primeiros pinos como saída. Então isso aqui também ficou correto. Vou vir aqui, ó, compilar. Veja que não deu erro. Eu vou voltar aqui, ó, eu já tinha selecionado, não precisa voltar aqui e selecionar o arquivo .cof novamente. Vou colocar para simular. Aí agora eu tenho, ó, veja que um LED ficou ligado direto. Tem algum detalhezinho lá que eu pisei na bola. Então vamos voltar aqui, ó. Ah, perfeito. Esse tem que desligar, né? Então aqui é BCF. Se aqui eu estou ligando um e desligando um e ligando 2, aqui eu vou ligar um e desligar o 2. Então vou compilar novamente, vou voltar e simular. Pronto, tá aí. Então eu consigo definir um intervalo de tempo para realizar qualquer tarefa, né? Poderia ser uma tarefa de transmissão de uma informação, de escrita num display, de atualização de uma variável, de leitura de uma entrada analógica, enfim, eu uso a interrupção, né? Pode ser do timer 0 de 8 bits, como foi o nosso caso, pode ser do timer 1 de 16, do timer 2. Eu uso o timer para definir intervalos de tempo pré-definidos e organizar o meu programa para que minhas tarefas fiquem otimizadas, né, e fiquem de uma forma em que eu posso, né, realizar muitas coisas ao mesmo tempo, né, de uma forma organizada e sistemática. Ok? Bom, gente, já estourei muito tempo, eu fico por aqui, espero ter lhe ajudado aí. Vou deixar aí esse arquivo com o código-fonte na descrição do vídeo. Um forte abraço aí, até a próxima oportunidade e bons estudos!